Sabe, em tudo isso, nós podemos ver que tudo começou no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel. E, na verdade, quero que vejamos isto. Está no capítulo 4 de Gênesis. A oferta de Abel foi aceitável para Deus, mas a de Caim não. E eu não vou me aprofundar nisto agora. Mas Caim tentou dar algo que era obra de suas próprias mãos. Então, ele não estava realmente sendo obediente a Deus. E o versículo 5 diz: mas por Caim e sua oferta, ele não teve consideração nem respeito. Deus disse: eu não tinha respeito por sua oferta. Então, Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. O que também podemos acrescentar aos muitos desses maus humores que as pessoas também precisam é o resultado de algum tipo de raiva. E o Senhor disse a Caim: porque você está com raiva e porque você parece triste, deprimido e abatido. Agora, eu amo isso. Se você fizer bem, você não será aceito. E se você não se sair bem, o pedado se arrasta pela sua porta. E seu desejo é por ti. E eu gosto disso também. Eu desenhei um círculo em torno disso. Deve dominá-lo. Então, não culpe uma outra pessoa. Se você não está fazendo o que é certo, é o que Deus está dizendo a ele. Então, você pode encontrar perdão e as coisas podem ser endireitadas, mas você precisa encarar isso. Não saia por aí com raiva, só porque sua vida não está saindo do jeito que você queria, quando você não faz o que deveria fazer para receber os resultados certos. Agora, é sério, pense nisso. Quantas pessoas no mundo estão amargas e zangadas com suas circunstâncias? Bem, seria bom se eu tivesse nascido em um berço de ouro, como você nasceu. As pessoas têm raiva e ciúmes de outras pessoas que têm mais do que elas têm, mas não querem fazer o que elas fizeram para ter aquilo. E isso não faz sentido. Por favor, se você está neste lugar hoje ou nos assistindo pela TV, não passe sua vida com raiva, amargo e indignado, porque você não está fazendo o que deveria fazer para ter as circunstâncias que você gostaria de ter. Um dos grandes problemas que nós temos em nossa sociedade hoje é essa atitude de que todos me devem algo e ninguém deve nada a mim ou a você. Deus coloca diante de cada pessoa a vida e a morte. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver, e o que quer que você semeie, é somente isso que você vai colher. Nós poderíamos ter cerca de um mês juntos para poder falar sobre isto com justiça. E então, sabe o que aconteceu? Caim não controlou sua raiva e ele ficou mais zangado e mais irritado, e ele acabou se levantando e matando seus irmãos. Há uma raiva enterrada e nós a escondemos dentro de nós e nós negamos isto, especialmente como cristãos, porque nós achamos que nós não devemos ter raiva, ainda que tenhamos. Então, a última coisa que queremos admitir é que estamos com raiva. Então, colocamos um sorriso no rosto e fingimos que está tudo bem. E você me ouviu falar ontem à noite sobre como Davi e eu brigávamos até chegar na igreja. E depois a primeira pessoa que nós víamos era um outro cristão indo para a igreja. E nós imediatamente falávamos:
Oh, glória a Deus! Obrigada! Sabe, quantos de vocês têm uma cara de igreja? Nós não queremos que ninguém da igreja saiba que nós temos um problema. Só a verdade nos liberta. Nada além da verdade nos torna livres. João 8, 31 e 32. Se permaneceres na minha palavra, então vocês serão meus discípulos de fato, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade precisa ser recebida e aceita. E eu venho dizendo há anos que não é o facto de eu saber o que Davi está fazendo de errado que vai me libertar, mas é receber a verdade de Deus para mim. Então, enquanto você ouve essa pregação hoje e amanhã, ou se você a assiste pela televisão nos próximos dias, ou se você está ouvindo o CD ou assistindo o DVD, todos nós temos a oportunidade de aprender algo sobre nós mesmos e orar e permanecer como o Espírito Santo e pedir a Deus para fazer algo positivo e mudanças saudáveis em nossa vida. Quantos de vocês gostariam de não passar mais um dia de sua vida com raiva e chateados por algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás, sobre o que vocês não podem fazer mais nada? Ou talvez algo que aconteceu esta manhã e que você pode muito bem esquecer, porque você provavelmente vai superar isso daquilo 2 ou 3 dias a partir de agora. De qualquer maneira, isso foi algo que o Senhor me ensinou. Eu ficava brava com as coisas e, sabe, ficava com raiva por uns 2 ou 3 dias e depois eu finalmente decidia superar aquilo. E uma vez ele estava tratando comigo e disse: por que você não vai em frente e toma essa decisão de superar isso agora? E aí você não vai precisar desperdiçar os próximos dias, porque você vai superar isso de qualquer maneira. Eu não estou dizendo a verdade? Então, se eu posso superar isso em 3 dias, porque eu não posso decidir? Todo mundo diga decidir. Diga decidir. Essa é uma boa palavra. E você diz, mas eu sinto. Bem, agora veja. É bem aqui onde está o problema. Eu vou te dizer o que fazer com estes sentimentos. Diga a Deus como se sente, assim como o salmista Davi fez. Se quiser, escreva uma carta desagradável para alguém, mas rasgue-a antes de entregá-la à pessoa. Tire isso do seu sistema, desabafo, e diga a Deus: é assim que eu me sinto, Deus, mas por causa de sua graça, sua misericórdia e do poder do Espírito Santo na minha vida, eu não tenho que agir em cima de sentimentos tolos e ridículos que vão causar problemas na minha vida e vão acabar me machucando. Há muita confusão sobre a emoção da raiva. O mundo não fica confuso sobre isso. Eles acham que é maneira de lidar com tudo, mas muitos cristãos estão confusos porque eles realmente se sentem como se fossem indivíduos piedosos e que eles nunca podem sentir raiva. E curiosamente, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, como posso ter raiva, mas não pecar? A maneira de ter raiva e não pecar é sentir a raiva, mas não agir em cima dela. Em vez disso, leve o problema, a situação ou a pessoa para Deus e deixe que Ele seja o seu vingador. E eu tenho certeza de que há algumas pessoas aqui esta noite precisam
desesperadamente fazer isso. Vocês parecem tranquilos, mas certamente eu tenho algumas pessoas zangadas aqui. Deve haver algumas pessoas aqui esta noite que entraram pela porta e têm algumas coisas acontecendo dentro de você que estão te ferindo as pessoas ao seu redor. Veja, quando você está com raiva, você desconta em alguém. Isto sai de você. Aqui está uma coisa boa a ser fazer. Quando você, qualquer momento que você tiver um tipo de comportamento impuro, pare e pergunte a Deus: de onde isso vem? Sabe, em tudo isso, nós podemos ver que tudo começou no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel. E, na verdade, quero que vejamos isto. Está no capítulo 4 de Gênesis. A oferta de Abel foi aceitável para Deus, mas a de Caim não. E eu não vou me aprofundar nisto agora. Mas Caim tentou dar algo que era obra de suas próprias mãos. Então, ele não estava realmente sendo obediente a Deus. E o versículo 5 diz: mas por Caim e sua oferta, ele não teve consideração nem respeito. Deus disse: eu não tinha respeito por sua oferta. Então, Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. O que também podemos acrescentar aos muitos desses maus humores que as pessoas também precisam é o resultado de algum tipo de raiva. E o Senhor disse a Caim: porque você está com raiva e porque você parece triste, deprimido e abatido. Agora, eu amo isso. Se você fizer bem, você não será aceito. E se você não se sair bem, o pecado se arrasta pela sua porta. E seu desejo é por ti. E eu gosto disso também. Eu desenhei um círculo em torno disso. Deve dominá-lo. Então, não culpe uma outra pessoa. Se você não está fazendo o que é certo, é o que Deus está dizendo a ele. Então, você pode encontrar perdão e as coisas podem ser endireitadas, mas você precisa encarar isso. Não saia por aí com raiva, só porque sua vida não está saindo do jeito que você queria, quando você não faz o que deveria fazer para receber os resultados certos. Agora, é sério, pense nisso. Quantas pessoas no mundo estão amargas e zangadas com suas circunstâncias? Bem, seria bom se eu tivesse nascido em um berço de ouro, como você nasceu. As pessoas têm raiva e ciúmes de outras pessoas que têm mais do que elas têm, mas não querem fazer o que elas fizeram para ter aquilo. E isso não faz sentido. Por favor, se você está neste lugar hoje ou nos assistindo pela TV, não passe sua vida com raiva, amargo e indignado, porque você não está fazendo o que deveria fazer para ter as circunstâncias que você gostaria de ter. Um dos grandes problemas que nós temos em nossa sociedade hoje é essa atitude de que todos me devem algo e ninguém deve nada a mim ou a você. Deus coloca diante de cada pessoa a vida e a morte. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver, e o que quer que você semeie, é somente isso que você vai colher. Nós poderíamos ter cerca de um mês juntos para poder falar sobre isto com justiça.
E então, sabe o que aconteceu? Caim não controlou sua raiva, e ele ficou mais zangado e mais irritado, e ele acabou se levantando e matando seus irmãos. Há uma raiva enterrada, e nós a escondemos dentro de nós, e nós negamos isto, especialmente como cristãos, porque nós achamos que nós não devemos ter raiva, ainda que tenhamos. Então, a última coisa que queremos admitir é que estamos com raiva. Então, colocamos um sorriso no rosto e fingimos que está tudo bem. E você me ouviu falar ontem à noite sobre como Davi e eu brigávamos até chegar na igreja. E depois a primeira pessoa que nós víamos era um outro cristão indo para a igreja. E nós imediatamente falávamos: "Oh, glória a Deus! Obrigada!" Sabe? Quantos de vocês têm uma cara de igreja? Nós não queremos que ninguém da igreja saiba que nós temos um problema. Só a verdade nos liberta. Nada além da verdade nos torna livres. João 8, 31 e 32. Se permaneceres na minha palavra, então vocês serão meus discípulos de fato, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade precisa ser recebida e aceita. E eu venho dizendo há anos que não é o facto de eu saber o que Davi está fazendo de errado que vai me libertar, mas é receber a verdade de Deus para mim. Então, enquanto você ouve essa pregação hoje e amanhã, ou se você a assiste pela televisão nos próximos dias, ou se você está ouvindo o CD ou assistindo o DVD, todos nós temos a oportunidade de aprender algo sobre nós mesmos e orar e permanecer como o Espírito Santo e pedir a Deus para fazer algo positivo e mudanças saudáveis em nossa vida. Quantos de vocês gostariam de não passar mais um dia de sua vida com raiva e chateados por algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás, sobre o que vocês não podem fazer mais nada? Ou talvez algo que aconteceu esta manhã e que você pode muito bem esquecer, porque você provavelmente vai superar isso daquilo 2 ou 3 dias a partir de agora. De qualquer maneira, isso foi algo que o Senhor me ensinou. Eu ficava brava com as coisas e, sabe, ficava com raiva por uns 2 ou 3 dias e depois eu finalmente decidia superar aquilo. E uma vez ele estava tratando comigo e disse: "Por que você não vai em frente e toma essa decisão de superar isso agora? E aí você não vai precisar desperdiçar os próximos dias, porque você vai superar isso de qualquer maneira." Eu não estou dizendo a verdade? Então, se eu posso superar isso em 3 dias, porque eu não posso decidir? Todo mundo diga decidir. Diga decidir. Essa é uma boa palavra. E você diz: "Mas eu sinto." Bem, agora veja. É bem aqui onde está o problema. Eu vou te dizer o que fazer com estes sentimentos. Diga a Deus como se sente, assim como o salmista Davi fez. Se quiser, escreva uma carta desagradável para alguém, mas rasgue-a antes de entregá-la à pessoa. Tire isso do seu sistema, desabafo, e diga a Deus: "É assim que eu me sinto, Deus, mas por causa de sua graça, sua misericórdia e do poder do Espírito Santo na minha vida, eu não tenho que agir em cima de sentimentos tolos e ridículos que vão causar problemas na minha vida.
e vão acabar me machucando. Há muita confusão sobre a emoção da raiva. O mundo não fica confuso sobre isso. Eles acham que é maneira de lidar com tudo, mas muitos cristãos estão confusos, porque eles realmente se sentem como se fossem indivíduos piedosos e que eles nunca podem sentir raiva. E, curiosamente, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, como posso ter raiva, mas não pecar? A maneira de ter raiva e não pecar é sentir a raiva, mas não agir em cima dela. Em vez disso, leve o problema, a situação ou a pessoa para Deus e deixe que Ele seja o seu vingador. E eu tenho certeza de que há algumas pessoas aqui esta noite precisam desesperadamente fazer isso. Vocês parecem tranquilos, mas certamente eu tenho algumas pessoas zangadas aqui. Deve haver algumas pessoas aqui esta noite que entraram pela porta e têm algumas coisas acontecendo dentro de você que estão te ferindo e ferindo as pessoas ao seu redor. Veja, quando você está com raiva, você desconta em alguém. Isto sai de você. Aqui está uma coisa boa a ser fazer. Quando você, qualquer momento que você tiver um tipo de comportamento impuro, pare e pergunte a Deus: de onde isso vem? Juntamente com uma grande multidão, estavam deixando a cidade. Um homem cego, Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, esmolando. E quando soube que ele era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e disseram: fique quieto. Bem, quer saber? Foi isso que me disseram. Quando a minha vida foi tocada por Deus em 1976, a igreja em que eu estava não acreditava nos dons do Espírito e no que isto se referia. E se referia na Bíblia como o batismo do Espírito Santo. E eu estava tão animada, porque Deus tinha tocado na minha vida e me encheu com o Espírito. E eu estava começando a operar nos dons do Espírito. Quer dizer, eu estava muito animada. Eu estava fazendo o meu pequeno estudo bíblico em casa todas as terças à noite e os assistentes me chamaram, os religiosos, e eles disseram: você vai ter que ficar quieta ou sair da igreja. Bem, eu fui embora. Agora, ao olhar para trás, sabe, talvez eu meio tagarela demais. Eu não sei, mas sabe, se você está animado com Jesus, você está animado com Jesus. E eu queria que todos tivessem o que eu tinha. E tudo o que eu sei é que eu ainda estou aqui e eu ainda não me calei. Amém? Se você fica animado com Jesus, sua família vai te dizer para ficar quieto. Seus amigos te dirão para ficar quieto. Sua autoridade no trabalho te dirá para ficar quieto. Vamos lá, e eu não estou dizendo que nós devemos ser insistentes e ficar tentando enfiar Jesus e goela abaixo das pessoas. Mas quem consegue, de verdade, realmente ser salvo e ficar quieto? Quando André foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir e contar a Pedro. A Bíblia não diz: quando Cristo entra em sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem, sabe, a minha religião é uma coisa privada. Bem, você poderia encontrar estas escrituras para mim, sim, quando você é
radicalmente salvo e você sabe que você vai ir para o céu e não para o inferno e que Jesus mudou sua vida. Não diga a ninguém. Eu acho que não. Por causa de como o mundo está hoje, metade dos cristãos tem medo de entrar em um restaurante e orar. Ouça, quando você vai a um restaurante, você não precisa começar a gritar em voz alta as suas orações, mas você não precisa agir como se você estivesse com dor de cabeça também. Quer dizer, que tal dizer, obrigado, Jesus, pela nossa comida. Você pode orar calmamente em sua mesa, mas você tem o direito de orar. Então, essa mensagem está ao seu redor, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma palavra. Fique quieto, não fale de Deus em público, não diga a palavra Deus. Você pode ofender alguém. Sabe o que eu notei? Os descrentes não se importam se eles estão me ofendendo. Eu diria que talvez nós só precisamos agitar as coisas um pouco. E aqui novamente, eu não estou falando sobre ser desagradáveis, mas você não pode esconder quem você é e nem precisa esconder o que você acredita. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, foi ressuscitado dos mortos, está vivo hoje, e eu acredito que minha vida é inútil sem Ele. É inútil sem Ele, e eu não pretendo ficar quieta. E muitos o repreenderam e disseram-lhe para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu amo as duas próximas palavras. Jesus parou. Veja, esse tipo de fé radical pode parar Jesus e ele vai olhar em volta por você. Vem aqui. Eu estou indo para a sua casa hoje. Eu estou me divertindo muito. Isso deve ser ilegal. E Jesus disse: Chame-o. Então eles chamaram o cego. Anime-se. Levante-se, homem, ele está chamando você. E jogando seu manto de lado, ele pulou de pé e veio a Jesus. E ele foi embora enxergando. Amém? Mateus 19, verso 23-26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. E por que é assim? Porque seria mais difícil para alguém rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, as coisas, a posição e o poder tendem a afastar as pessoas de Deus. Elas não precisam se sentir assim, mas se elas não forem cuidadosas, elas podem escorregar em uma autossuficiência. É incrível, quanto mais necessitado você está, mais tempo você passa com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E, novamente, eu digo que é mais fácil para um camelo passar pelo furo de uma agulha do que alguém rico em entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos e disseram: Bem, quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para o homem, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, vamos pensar sobre o camelo passando pelo buraco de uma agulha. Quando ouvimos isso, pensamos no buraquinho de uma agulha e um bem camelo grande, tentando passar por ele e pensamos: bem, sim. Então, se você tem algum dinheiro e você não sabe se você está feliz com isso ou não, mas ele estava simplesmente fazendo uma analogia e se
você soubesse o que era este buraco de agulha, e provavelmente alguns de vocês sabem, vocês entenderiam o ponto da história. Os camelos eram carregados com mercadorias de outros países e eram trazidos para outras cidades, neste caso, Jerusalém, com comida para as pessoas, e precisavam ser vendidos utensílios domésticos que eles precisavam, e havia portões que davam para a cidade, e um desses portões era chamado de o buraco da agulha. Mas era um portão estreito, e a única maneira de um camelo conseguir passar por ele. Então, deixe-me te dizer, quanto mais coisas você tem, mais dinheiro você tem, mais poderoso você é, mais famoso você é, mais você precisa de ficar de joelhos. Sabe, depois de ficar 2 ou 3 dias com todo mundo batendo palmas e me aplaudindo e achando que eu sou a melhor coisa desde o pau fatiado, eu fico de joelhos. Deus é você e eu sei o que eu sou sem você, e eu estou espantada por você me usar. Amém? Se você é o chefe ou o supervisor onde você trabalha, você tem a oportunidade de ser uma bênção para as pessoas. Isso não faz de você melhor do que eles. Isso não significa que você vai começar a menosprezá-los ou tratá-los como se eles não tivessem importância. E todas as noites, quando você vai para casa, ou talvez algumas vezes durante o dia, você precisa ficar de joelhos em algum lugar e dizer: Deus, me ajude a lembrar que foi você que me colocou nesta posição e que você pode me arrumar mais rápido do que me levou para chegar aqui. Bem, hoje eu estive ensinando sobre agitar a nossa fé e acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis. Então, vamos conversar hoje sobre as recompensas de servir a Deus. Em primeiro lugar, Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que vêm até Ele devem crer em duas coisas. Número 1, que Ele existe, e número 2, que Ele é o recompensador. Você não ama isso? Ele não apenas recompensa, Ele é o recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Posso te dizer algo? Porque você separou este sábado, que para a maioria de vocês provavelmente é um dos seus 2 dias da semana em que você não precisa de ir para a empresa trabalhar, e eu sei que você tinha muitas coisas para fazer. Havia muitas coisas das quais você abriu a mão para estar aqui hoje, mas posso garantir que você vai ter uma semana melhor do que você teria se não tivesse vindo. Eu não estou prometendo todas as suas circunstâncias vão mudar na próxima semana só porque você veio, mas eu posso garantir isso. Há uma força que você vai ter, você é diligente e por escolher passar este momento com Deus, que vai ajudar a passar tudo o que vier no seu caminho na próxima semana com vitória, enquanto outras pessoas podem estar caindo aos pedaços emocionalmente por uma coisa tão pequena, porque ficaram deitadas no sofá, vendo TV e comendo rosquinhas. Quando nós acendemos na carne, recolhemos da carne ruína, a decadência e a destruição. Quando semeamos no Espírito, colhemos do Espírito a vida e vida eterna
E mesmo que você tenha ficado sentado aqui o dia todo e não sentiu que aprendeu nada em particular, eu não quero dizer que não sei como isso é possível, mas vamos dizer que você saia daqui, hoje você diz bem, sabe? Deus realmente não entende muita coisa, sabe? Quer saber você se beneficiou em ficar aqui o dia todo neste lugar, com todas essas outras pessoas maravilhosas e iludidas. O que vou te dizer algumas atmosferas no mundo onde você poderia ficar o dia todo, que surgaria a vida de você, mesmo fazer uma pergunta só para o meu entretenimento. Quantos de vocês se sentem melhor agora do que quando entraram neste local hoje? I want you to my arms forever. With so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Bem, veja, é isso que a presença de Deus faz por nós. Ela nos elogia, ela nos encoraja e nós precisamos ser encorajados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que vêm até Ele devem crer, o número 1, que Ele existe e que Ele está em todos os lugares, em todo o momento, em todo o tempo, quer você sinta Ele ou não, sinta a Deus, está sempre presente na sua vida, Ele está sempre com você. Não existe nenhum lugar para ir, nenhum lugar onde você possa ir, que você consiga fugir dele. Ele sabe tudo aquilo que você já fez, Ele sabe tudo o que você vai fazer e adivinha, Ele te ama em todos os momentos da sua vida. Deus falou isso ao momento do coração da semana passada. Quero compartilhar. Ele diz: eu não apenas te amo, mas eu estou sempre amando você. Sabe, eu gosto disto. É como se fosse uma coisa contínua. Deus não nos ama, depois já não nos ama. Ele está sempre nos amando. Nunca houve um momento na sua vida em que Deus não tenha te amado e nunca haverá momentos sequer que Ele não te amará. Todos queremos ser amados. Você aceita por Deus? Ele adora você. Alguns dos seus defeitos Ele até acha engraçado. É verdade, sabe como eu sei disso? Quanto mais tempo David e eu somos casados, mais engraçados. E eu acho que ele é do mesmo jeito comigo. Nós somos só entretenimento, um do outro, sabe? Quanto mais tempo David e eu somos casados, mais engraçado eu acho que ele é do mesmo jeito comigo. Nós somos só entretenimento um do outro, sabe?
mas são bobagens que não fariam sentido para ninguém além de nós. Mas sabe, tem algumas coisas que costumávamos ficar chateados cerca de 50, 40, 30 anos atrás, mas hoje algumas dessas coisas são o que fazem do David, eu acho, um certo grau que Deus, Ele sente o mesmo sobre nós. Sabe, eu tenho essa personalidade atrevida, mas acho que Deus meio que gosta disto. Não acho que preciso sair por aí tentando me refazer só porque eu não sou como todo mundo lá fora. Eu passei muitos anos tentando ser uma mulher normal. Sabe, quer saber de uma coisa? Cheguei à conclusão. Eu sou normal para mim. E porque é normal, é como quer que seja que Deus criou você. Não precisa ter a personalidade de outra pessoa. Eu tentei ser gentil, doce, bem quieta. E todas as coisas são lindas. Outro dia eu falei com o David. Acho que quanto mais velho você fica, mais você fala. Quero dizer, que parece que ele fala muito mais do que ele costumava falar. E eu disse, acho que você queria que quanto mais velho eu ficasse, mais quieto que eu fosse. Ele disse que não. Ele disse, isso nunca vai acontecer. Não adianta nem desejar isso. Recompensa, sabe? As pessoas realmente podemos receber muito mais ajuda de Deus do que o que recebemos se fizermos orações muito mais ousadas. Não tenho medo de pedir grandes coisas a Deus. Eu prefiro pedir algo grande e conseguir uma metade do que pedir algo pequeno e receber tudo. Deus fazer grandes coisas na sua vida, Ele é um recompensador naqueles que diligentemente buscam a Ele. A primeira recompensa que nós recebemos por servirmos a Deus, e deixe-me fazer isso,
Não servir a Deus para receber recompensas, mas não há nada de errado em querer isso, porque é isso que a Bíblia nos diz, que está vindo para nós, as recompensas estão a caminho. Então, você pode muito bem esperar por elas e ficar bastante animado à primeira recompensa que nós recebemos. Esta é a mais importante. A primeira recompensa que recebemos é o próprio Deus. Amém. A gente que acostumou com Deus, nos acostumamos com a presença de Deus, nós nos acostumamos a atender às coisas espirituais. Mas o que privilégio é ter Deus em nossas vidas. Você tem qualquer tipo de problemas, pode levar a Deus e orar a respeito, sabendo que Ele te ouve, que Ele te ama e que Ele quer te ajudar. Esse é um grande privilégio. E nunca devemos tomar isso como garantido. Sabe o trabalho duro, muito. A gente se acostumou com Deus, nos acostumamos com a presença de Deus. Nós nos acostumamos a entender as coisas espirituais, mas o que privilégio é ter Deus em nossas vidas. Que tipo de privilégio é esse? Se quando você tem qualquer tipo de problema, pode levar a Deus e orar a respeito, sabendo que Ele te ouve, que Ele te ama e que Ele quer te ajudar. Sabe o trabalho duro, como muitos de vocês trabalham também. E há anos atrás eu disse a Deus, um dia, Deus, o que é que eu vou ganhar com isso? Porque se você está numa posição onde está constantemente se doando, seja de qualquer forma, seja como um pai ou como uma pessoa, como uma esposa ou marido, ou como um empregado, se você está no ministério, você está sempre se doando. Às vezes nós sentimos como, se bem que eu vou ganhar com isso e nunca vou me esquecer. Eu não era tão familiarizada com as Escrituras como eu sou hoje. Mas Deus dissou a sua força. Veja que interessante, Deus é a primeira coisa que você recebe e temos de ficar muito felizes com isso. Quando você é um novo crente, Deus começa a fazer. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love.
vida. Você fica muito empolgado e eu ouvi de Deus, eu ouvi isso que Deus disse aquilo, oh meu Deus, isso animado. Ou se você precisa de alguma resposta sobre algo, está orando por algo, você vai à igreja e não consegue acreditar, o pastor prega exatamente sobre aquilo que você fica, meu Deus. Eu acho que todas estas coisas que entram naquela categoria de ir até ele como uma criança, as crianças ficam muito mais animadas e elas não têm problemas em mostrar essas animadas emoções. Então, há vários anos atrás, eu disse ao Senhor: Deus, por que você não faz as coisas que você costumava fazer? Sabe, eu não recebo mais aquelas grandes revelações e palavras especiais. E por que você não faz aquelas coisas que você fazia? Ele diz: eu ainda faço as mesmas coisas que eu sempre fiz. Você é que se acostumou. Vamos lá, pensa nisso. Sim, no quanto nós nos acostumamos com a presença de Deus, isso parece muito normal para mim hoje, porque eu já estou há mais tempo nesta atmosfera, eu vivo nesta atmosfera tanto tempo. Mas eu me lembro da primeira vez eu entrei na reunião como esta, eu achei que eu tinha morrido para o céu. Quer dizer, eu não acreditei na música, eu não acreditei na vida, aquele lugar, eu não acreditava que alguém podia pegar no verso da Bíblia e pegar sobre ele por 45 minutos e manter o meu interesse. Agora, eu não acreditava e nem sabia o que era agora. Sei que era a presença de Deus, era unção de Deus, mas aquilo foi eletrizante para mim. Foi tão incrível. Veja, eu gostaria de ficar encantada com todas essas coisas que Deus faz, porque acho que devemos nos surpreender com Deus, mas eu estou tentando imprimir em você hoje o quão privilegiado você é por ter Deus na sua vida. Que privilégio é acordar todas as manhãs, dizer bom dia ao Senhor. Que privilégio é ter Ele ouve você. Eu acho importante para nós ouvir as coisas assim, porque às vezes nós ficamos tão focados e não temos que nos esquecemos do que nós temos.
Deus é a nossa recompensa, Ele é a nossa força. Que privilégio é acordar todas as manhãs a dizer bom dia, Senhor. Que grande privilégio é ter um problema e poder ir a Deus e dizer que preciso que você me ajude com isso, sabendo que Ele ouve você, e acho é importante para nós ouvir todas essas coisas assim. Porque às vezes nós ficamos tão focados que nos esquecemos do que nós temos a Deus. É a nossa recompensa, Ele é a nossa força. Salmo 73, verso 26. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a rocha e a força do meu coração e a minha força para sempre. Lamentações 3, verso 24. O Senhor é a minha força e a minha herança, diz a minha alma. Portanto, eu tenho esperança nele e eu espero ansiosamente por ele. O que eu te disse? Que a esperança é esperar com expectativa de que algo bom acontecerá na sua vida e qualquer momento ninguém pode tirar a sua esperança. Pedro disse que quando você nasce de novo, você nasce para uma viva esperança. O mundo está numa bagunça hoje em dia, mas eu tenho esperança em Deus. Ele está voltando. Quando eu sair desta terra, eu verei face a face. Eu tenho esperança que, quando oro, Deus ouve as minhas orações e respondo às minhas orações. Graças a Deus temos esperança. Ele é a nossa força. Salmo 142, verso 4 e 5. Olhei para a direita, o ponto de ataque eu vi, pois não havia ninguém que se preocupasse comigo, ninguém que agisse em meu favor. O abrigo falou comigo e agora não tenho para onde correr, ninguém se importa com a minha vida e ele está desesperado, não é mesmo?
Mas eu clamei a ti, Senhor, e eu disse: Tu és o meu refúgio, tu és a minha força na terra dos viventes. Então Davi falou sobre alguma bagunça em que estava, mas então ele disse: na verdade, não estou em uma condição ruim, porque eu tenho você. Deus, você é a minha força. É errado esperar uma recompensa? Não, não é. Não há nada de errado disso. Eu acho que alguns de vocês podem se encorajar hoje, apenas forem elevar o seu nível de expectativa. Às vezes nos levantamos todos os dias e seguimos a maré e esperamos que Deus faça algo por nós, mas não temos a certeza de que Ele vai fazer. Vomitamos essas orações de desespero. Mas se você tiver uma nova atitude, se levantar todos os dias dizendo: hoje é o meu dia de recompensa, Deus vai se mostrar na minha vida hoje. Deus vai falar comigo hoje. Algo de bom vai acontecer na minha vida hoje. Pode ser o dia em que o meu filho vai mudar hoje. Pode ser o dia em que o meu amigo será salvo. Hoje pode ser o dia em que as minhas costas falem de dor. Hoje pode ser o dia em que as minhas costas falem de doer. Hoje pode ser o dia em que eu paro de ter enxaqueca, ou seja, lá o que for com que você lide na vida. Então, se você disser hoje, pode ser um dia especial, quando o diabo sussurrar no seu